Olá, vamos dar início aqui a mais uma videoaula de orientação das atividades da educação infantil. Antes de iniciar essa aula, gente, eu queria fazer aqui com vocês pais que estão fielmente assistindo as videoaulas um desabafo, né? Esses dias eu estava verificando lá no canal da escola os acessos às aulas e eu tenho aí em torno de uns 18 a 17 alunos na educação infantil, compreendendo aí essas 3 séries, o maternal, o pré-1 e o pré-2. E percebo constantemente que as aulas são acessadas por 2, por 3 pais, né? Assim, é extremamente desestimulante, porque a carga de trabalho para os professores agora, nesse período de pandemia, essas videoaulas, nas aulas EAD, está assim, o dobro ou o triplo. Para que vocês tenham uma ideia, é necessário que o professor construa toda uma aula em slide, procure atividades que facilitem a vida do pai em casa e grave essa aula para disponibilizar para o aluno. E todo esse esforço, todo esse trabalho desenvolvido pelo professor, ele é negligenciado pelo pai em casa, né? E eu fico às vezes me questionando aqui em casa, qual é o intuito dessa resistência, né? Porque eu penso assim, que tudo que a gente quer enquanto pai e mãe é a segurança dos nossos filhos. Mas aí tem pais que acham que nesse período é mais interessante que o filho entre na escola, porque para ele a educação só se consiste numa sala de aula, né? E prefere que o filho fique sem aprendizagem para que ele não precise acessar aula nenhuma, né? Então, é muito preocupante e desestimulador extremamente ao professor, que está fazendo aí, né, um esforço enorme, grandioso, para que essa aprendizagem não seja interrompida. Falta valorização nesse sentido aí, né, das aulas. Mas vamos aí, em respeito àqueles que sempre estiveram comigo, né, dando apoio, e também acessando essas aulas, porque o objetivo maior desses pais é a aprendizagem dos seus filhos. Vamos iniciar aí a nossa orientação de hoje. Então, hoje na nossa turminha do maternal, né, teremos aí como habilidade o estudo da vogal I, e o nosso objetivo é identificar a vogal I em diversas fontes. Não é necessário que a criança consiga perceber que o uso da vogal, ela não é isolada, né, num contexto. Ela não aprende a vogal isoladamente. E sim que essas vogais aí, no caso a vogal I em destaque, faz parte de um conjunto de letras que dá origem aí a uma palavra. Nós sempre começaremos aí o estudo da vogal com a associação da letra, né? Então a gente traz aí para eles a vogal I maiúscula, que a gente chama aí de vogal de bastão, né? E vamos fazer a associação I de ilha, I de índio. Então aí, perceba que a gente trouxe 2 gravuras, cujos nomes têm as letras iniciadas com a vogal I. Então é muito importante que vocês disponibilizem muitas gravuras diferentes, né? Todas iniciadas com a letra I, porque no maternal o nosso foco realmente é trabalhar o I inicial, né? Então, quanto mais gravuras a gente trouxer para demonstração, com mais palavras a criança consiga assimilar, que a vogal I integra, fica bem mais amplo, né? O leque de conhecimentos que ela vai construir aí nesse processo. Então, nesse primeiro momento, qual é o nosso foco? É trabalhar a letrinha I, associando, né, fazendo a associação entre a vogal e as gravuras, cujos nomes comecem com aquela vogal. Depois, o que a gente pode trazer para a criança? Mesmo a criança trabalhando a letra I de bastão, maternal, por questões de coordenação motora, né? A
criança ela trabalha o I de bastão, porque isso facilita o trabalho aí da letrinha I, a identificação da letra também em diversos ambientes. Então, a letra I de bastão, que é essa aí, que vocês conhecem como letra I maiúscula, ela é utilizada na pré-escola justamente por esses dois fatores. O fato de facilitar o traçado, né, a escrita da letra, e também a identificação, porque a letra cursiva, ela não é visualizada tanto quanto a letra de bastão, que é as letras maiúsculas. Mas isso não quer dizer que nosso filho vai se limitar aí somente em visualizar uma forma da letra. Então, a gente vai trazer aí a letra I maiúscula e vamos apresentar também para ele aí a letrinha I minúscula, né? Vamos trazer para ele também que essa também é a letrinha I com outra roupagem, outra roupinha. Na sala a gente costuma criar historinhas que consiga facilitar o aprendizado, né? Que eles têm duas roupinhas diferentes, uma para vir para a escola, outra para ir para o shopping. A gente já pode usar também essa nomenclatura aí para ensinar a letrinha I. Tanto a letrinha I de bastão, que é a maiúscula, como a letrinha I cursiva aí, que é a letra I minúscula. E aí eu fiz a apresentação das duas, eu posso trazer palavras diferentes, né? Falei para eles, índio, ilha, isqueiro. Então aí ele vai perceber que três palavras diferentes, todas elas se iniciam com o mesmo I que ele está estudando aí, que é o I, né? Lá das palavrinhas que ele associou no início da nossa aula, que era I de ilha e I de índio. Nossa atividadezinha de hoje vai justamente focar aí no traçado da letrinha I. Percebam aí que a criança precisa, né, de uma certa coordenação motora já desenvolvida para que ele consiga copiar a letrinha. Então, como a gente está trabalhando com a proposta da letra de bastão, será bem mais fácil para a criança o traçado dessa letra aí, com base nas suas coordenações motoras, né? Nas habilidades ainda da coordenação motora do maternal que está em processo de construção. Então, vamos ficar por aqui na nossa orientação do maternal e vamos dar início aí à orientação do pré-1. Então, hoje os alunos do pré-1, né, vão sair ali daquele nosso foco das vogais. A gente estudou com eles as vogais, tanto bastão como cursiva, e vamos dar início aí ao estudo das consoantes, propriamente dito, o estudo do alfabeto, não é isso? Então, hoje a nossa primeira letra em destaque é a consoante B, e a nossa finalidade é que a criança identifique a consoante em diversas fontes, né? Ela precisa aí identificar essa letrinha, essa consoante B, em diversas palavras, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem, né? Uma bola, porque a gente precisa trabalhar na pré-escola justamente com essa associação, né? Da vogal, ou no caso da consoante, com a gravura que a representa. Então, vamos trazer para eles aí a letrinha B, e aí vamos trabalhar diversas gravuras com a mesma consoante. Então, eu posso dizer para ele B de quê? B de bola, posso dizer B de balão, B de bota e B de bolo, né? Então, eu trouxe 4 gravuras diferentes e todas elas têm um nome, né, iniciado justamente com a letrinha que a gente está aí trabalhando com eles hoje, né, que é a letrinha B. B de bola, B de balão, B de bota ou B de bolo. Então, isso facilita com que a criança assimile mais ainda a nossa letrinha. Por quê? Porque ele vai conseguir, né, construir aí na cabecinha dele a informação de que aquela consoante tem um nome iniciado com o nome daquela gravura que foi apresentado para ela. O que a gente pode fazer ainda aí? A gente pode trazer, né, palavras e associá-las. Então, eu vou botar aqui bolo, né? Vou falar a palavra bolo e vou associar aí com a gravura, né? Aí eu vou mostrar para ele. O B nessa palavra bolo, ela é uma letrinha B inicial, que ela está no início da palavra. Posso trazer outra palavra para ele, né? A palavra borboleta.
E aí faço associação entre o nome e a gravura. E aí a gente já vai estar trabalhando uma informação nova, que a letrinha B pode estar aí no início, mas a letrinha B também pode estar no meio da palavra. Quando ela está no início, ela é chamada de consoante inicial, e quando ela está no meio, ela é chamada de consoante medial. Então aí perceba que a gente trouxe duas propostas para o filho de vocês da escrita da letrinha B. Daí ele já consegue absorver que essa letrinha B, ela não é estudada e ela não está sozinha na questão das palavras, né? Ela não é uma consoante isolada, ela é uma consoante que faz parte de um conjunto de letras que dá origem a uma palavra. E isso é muito importante que eles aprendam, que eles se assimilem a questão da integração da consoante na escrita de uma palavra. Então hoje a gente vai começar, né, o traçado da letrinha B. E aí eu peço para vocês fazerem o quê? Para vocês trabalharem essa escrita com eles na nossa caixinha de areia, né, livremente com o dedinho no ar. Posso também aí escrever a letrinha B grande no chão e pedir para ele passar por cima da letrinha B, né, acompanhando o traçado, porque todo esse processo faz com que ele memorize, né, quais os movimentos que ele precisa utilizar na escrita da letrinha B. Nossa atividade vai estar aí na página 32 e é justamente isso que a criança vai aprender. Ela vai aprender que precisa, né, executar determinado movimento para que a letrinha B seja escrita. Vamos iniciar aí agora a nossa orientação do pré-2, né? E aí eu tenho aí hoje o estudo da letra L, é uma consoante nova, né? E a gente quer, com esse estudo da letra L como objetivo, identificar a letra L e sua família silábica. Então, como que a gente vai iniciar o estudo dessa letrinha L? Primeiro momento, eu preciso trazer a consoante, né? Propor a consoante para a criança, apresentar a consoante e também fazer a associação dessa consoante com o nome de algumas gravuras, porque sempre que a criança for solicitada em lembrar daquela consoante, facilitará para ela, né, a lembrança da consoante por ele conseguir aí fazer a associação entre a consoante e a imagem que a representa. A gente traz aí a letrinha L, né? E posso dizer para ele L de lápis, L de leão, L de livro e L de lobo. Então eu trouxe para a criança aí 4 propostas de gravuras diferentes e todas elas têm um nome iniciado com a letra L. Nesse primeiro momento, a gente vai estar fazendo um trabalho, né, da consoante inicial. Então, a criança vai perceber que todas essas palavras têm um nome iniciado com essa consoante, que é a consoante L. Foca muito aí na consoante, na questão da pronúncia, né, a criança prestar atenção como fala essa letrinha L aí. Então, o que a gente vai fazer aqui com ele? Vai trazer para ele aí a letrinha L e vai dizer que essa letrinha L, ela, quando junto com a vogal A, ela forma o som Lá. Junto com a vogal E, o Lé. Junto ao I, ele forma o Li. Junto à vogal O, forma o Ló, e junto à vogal U, ele forma o Lu. Então, a gente está trabalhando aí a família silábica. E aí, depois a gente vai demonstrar para ele, fazer a leitura, mais de uma vez, da família silábica aí desta consoante, que é o Lá, o Lé, o Li, o Ló e o Lu. Então, vamos trabalhar com eles aí a formaçãozinha de associação da letrinha, né, do pedacinho da família silábica a uma gravura. Então, eu vou dizer para ele Lá de laço, Lé de leão, Li de livro, Ló de loja e Lu de lua. Então, para cada pedacinho, para cada pedacinho da família silábica, eu trouxe aí uma gravura que representa esta família silábica.
E para casa hoje, né, a gente vai trabalhar aí a nossa atividadezinha que está na página 86 e na página 87. Então, o mais importante hoje aí para os pais do pré-2 é focar na repetição da leitura da família do L, viu? Foca aí, repete mais de uma vez, porque a criança precisa fazer essa assimilação entre a letra, né, e a sua família silábica. Então vamos ficar por aqui, gente, e até a próxima videoaula.